Amados irmãos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estar com você, participando desse momento salutar, que é o momento da meditação da Palavra de Deus, diante de um mundo de caos, de dificuldade no qual nós estamos atravessando, somente nos alimentando desse pão, é que alcançaremos força e graça para atravessarmos os dias maus e sairmos lá na frente com a bandeira da vitória. O Senhor, apesar da sua grande e infinita misericórdia, tem nos alcançado com seu grande e majestoso amor, nos dando condição e apetite para nos alimentarmos da sua palavra. E é maravilhoso, irmãos. Por isso eu te convido nesse momento, para que você participe comigo de um momento de reflexão da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos lendo então no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo de 2 a 16 a 20. Diz assim: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Do 16 a 20. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não, antes a si mesmo, para sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Bendito seja o nome do Senhor. É o texto no qual nós estamos lendo para entendermos o estado espiritual dos moradores de Judá e Jerusalém. Irmãos, a situação era lastimável. O povo havia se distanciado de Deus. O povo havia se enveredado pelo caminho da apostasia, se entregando ao pecado, à falta de temor, se fiando simplesmente de que o templo estava em Jerusalém, se fiando simplesmente de que se o templo estava em Jerusalém, eles estavam guardados. Faltava temor naqueles corações. E quando falta temor, irmãos, o pecado entra, a maldade, a perversidade, e era justamente o que estava acontecendo naqueles dias no meio do povo de Deus. Isso estava aborrecendo o Senhor grandissimamente, porque o nosso Deus, Ele é santo e Ele não comunga com o erro, com o pecado e com a falsidade. A vontade de Deus, irmãos, é que andemos em santidade, assim como Ele exigia do seu povo Israel. Naqueles dias, Judá e Jerusalém havia se distanciado de Deus, entrando pelo caminho do erro, do pecado e da transgressão. Essa era a situação de Judá e de Jerusalém, irmão. Uma situação lastimável.
pecando contra o Senhor, se fiando em palavras mentirosas, se agarrando simplesmente pelo fato do templo em Jerusalém estar erguido próximo a eles. Pensavam que estavam salvos, pensavam que estavam bem, pensavam que Deus estava com eles. Povo sem discernimento, não discerniram que o Deus a quem cuidava deles era um Deus zeloso, um Deus que não admite prevaricação, que não admite pecado. Essa era a situação de Judá e de Jerusalém. Queridos, então o Senhor pune o seu povo pela inércia e o descaso para com as suas ordenanças, com 4 levas da praga de gafanhoto. Atacaram aquela terra 4 vezes, consecutivamente. Mas para nós entendermos, antes dos gafanhotos chegar, o povo pecava, e Deus já estava açoitando o seu povo com a seca. A falta d'água era intensa naquela terra, e era um povo que vivia da agricultura. Então o povo já estava passando por dificuldades, por aperto. Mas como o Senhor via que eles não se consertavam, que estavam com os olhos vedados, sem enxergar a sua realidade, se escondendo atrás de palavras falsas, o Senhor intensifica o açoite, enviando a praga de gafanhoto. Então, quando o profeta percebe que o mal se aproxima, ele pede que toque o shofar. O shofar é a trombeta que anuncia a chegada do perigo, que ficava nas mãos do atalaia, do arauto, que ficava a avistar as terras próximas à chegada do inimigo. O profeta então manda tocar a trombeta, anunciando que estava se aproximando um grande mal, uma grande catástrofe. Se a seca estava ruim, agora viria uma coisa pior, porque Deus falou ao povo, e o povo continuou na sua inércia, continuou no seu pecado. Então o profeta manda tocar a trombeta, como está registrado em Joel capítulo 2, versículo 1, quando diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Então, queridos, neste momento, o Senhor proclama nos lábios do profeta: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os que habitais na terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou no dia de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e os filhos façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O Senhor chama a atenção do povo para aquele momento, para que prestasse atenção naqueles acontecimentos que estavam prestes a acontecer, para que servisse de sinal, para que o povo não se desviasse mais dos caminhos do Senhor, não se enveredasse por caminhos tortuosos, pecando e transgredindo contra o nosso Deus. A situação, irmãos, era lastimável. O Senhor mostra ao povo o preço da sua desobediência, inércia e o descaso para com as suas ordenanças. Deus mostra ao povo, através da correção, do cajado e do açoite. Então, chega o mal, a cidade. Se a coisa já estava ruim, ela piora, porque chega os gafanhotos. Uma grande quantidade, muito intensa de gafanhoto invade a cidade de Judá e Jerusalém, como punição da parte de Deus, como está registrado em Joel, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 10. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem,
e as estrelas retiram o seu resplendor. O que o profeta está dizendo aqui é que a quantidade tão intensa de gafanhoto, vista como praga, como açoite, como correção, pelo eu e pela transgressão do povo, que vinham como nuvens negras, tapando a claridade do sol, e a noite tapando o brilhar das estrelas. E naquele dia enegreceu-se o dia, porque a nuvem de gafanhoto passava, e o mal estava decretado na terra. A situação, ela era difícil, muito difícil, porque os gafanhotos, eles vieram com a missão de destruir o que encontrasse pela frente, pois Deus está virado com a atitude daquele povo. Os gafanhotos vieram com a missão de destruir o que encontrasse pela frente, como está registrado em Joel, no capítulo 2, no versículo 3, que diz assim: à frente deles vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa, adiante deles a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Vieram com a missão dada por Deus de destruir o que encontrasse pela frente. Adiante deles a terra era como o jardim do Éden, mas atrás deles um deserto assolado. Por onde passavam, a catástrofe era total. E como se não bastasse, não foi somente uma leva da praga, foram 4 pragas. Deus enviou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. A terra ficou arrasada. Era muito a quantidade. O barulho que faziam, irmãos, era tão intenso que causava um terror aos de Judá e de Jerusalém. O povo ficava apavorado do barulho que eles faziam de tão intensa quantidade de gafanhotos que vinham com a missão de destruir a sua terra, como está registrado no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz, prestem bem atenção, como eram grandes em quantidade e o barulho era imenso que eles faziam, como diz, versículos 5 e 6, estrondeando como carros, vem saltando por cima dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram rastolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos e todos os rostos empalidecem. Eram muitos em quantidade. Eles vinham fazendo barulho. Era como madeira seca, galho seco, queimando no fogo, estalavam constantemente, os estalos eram aterrorizantes. E o povo estava aflito, angustiado, sem saber o que fazer, porque não entenderam quando o Senhor falava com eles. Houve a necessidade de Deus enviar a vara da correção, e agora estavam desfrutando daquele momento horrível, difícil e calamitoso. Diante deles, a terra, tremem os povos, todos os rostos empalidecem. A situação, irmãos, era lastimável. O povo estava apavorado. Essa era a situação do povo diante da correção divina. Os gafanhotos vinham como soldados, sob o comando de Deus. Eles vinham como soldados, sob o comando de Deus, e eram impetuosos da sua missão, como está registrado no livro do profeta Joel, o capítulo 2,
versículo de 7 a 9, que diz assim: correm como valentes, como homens de guerra, sobem nos muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira, não empurra uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Em todo canto tinha gafanhoto. A situação era apavorante. Subiam nos muros, subiam nas casas, entravam nas janelas, tudo que viam pela frente devoravam, sem pedir permissão, porque tinham mandado de Deus. Queridos, nós estamos vivendo momentos também difíceis na face da terra, e eu paro para pensar, não sei se você já parou para pensar, será que Deus não tem falado conosco? Será que Deus não tem nos chamado à responsabilidade? E nós precisamos nos agarrar com Deus, descansar na sua misericórdia, mas consertar nossas vidas. A situação era muito difícil, não tinham como detê-los, ninguém conseguia detê-los, eram determinados sob o comando de Deus, como está registrado em Joel capítulo 2, versículo 11, e vamos ler também Joel capítulo 1, versículo 4. Em Joel capítulo 2, versículo 11 diz: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque é muitíssimo, grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível quem poderá suportar. Aqueles dias foi denominado dia do Senhor, porque foi o dia que Deus entrou em juízo com o seu povo, por causa da sua inércia, por causa do seu pecado, por não reconhecerem que estavam diante de um Deus santo, justo e zeloso. Em Joel capítulo 1, versículo 4 diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Que situação, que sofrimento. Isso, irmãos, é bom para meditarmos, antes de pensarmos em transgredirmos, antes de pensarmos em nos enveredarmos por caminhos tortuosos, brincando com Deus, sem reconhecer a santidade do Senhor. Deus nos chama à responsabilidade. O sofrimento era grande, irmão. O sofrimento era grande. O povo estava sofrendo diante do caos. Então Deus se compadece. Então o Senhor, que é rico em misericórdia, mostra o seu povo o caminho da bênção. Deus mostra o seu povo o caminho da bênção, porque o Senhor açoita o seu povo, mas a vontade de Deus é que o seu povo reconheça a sua vontade e se volte ao seu querer e à sua vontade. Então o Senhor, que é rico em misericórdia, mostra o seu povo o caminho da bênção, como está registrado em Joel capítulo 2, versículo 12, quando diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isto com jejum e com choro e com prantos. Deus chama o povo para se converter a Ele, reconhecer quem era Ele, porque o povo entrou pelo caminho brincando com Deus, perderam a sensibilidade do temor, perderam o temor do Senhor, se enveredaram pelo caminho do pecado,
da inércia e do comodismo. Irmão, eu paro para meditar nesses momentos que o profeta Joel presenciou diante de Judá e Jerusalém, e eu fico pensando, quantos nos dias atuais têm vendido o evangelho barato, um evangelho sem cruz, sem renúncia, ensinando as ovelhas a barganharem com Deus. Mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, Ele não é um Deus de barganha. Ele exige conserto do seu povo, Ele exige santidade e Ele exige obediência. Quantos por aí estão vendendo um evangelho barato, um evangelho sem renúncia, oferecendo riquezas, bens materiais? Não foi isso que Jesus ensinou. Irmãos, cristianismo é cruz, é abnegação, é porta estreita. Esse é o evangelho de Jesus, como está registrado em Lucas capítulo 9, no versículo 23, quando Jesus disse, Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus, evangelho de cruz, evangelho de renúncia, evangelho de santidade. Deus não faz barganha com ninguém. E o Senhor fala para você, ovelha do Senhor: não vos fieis em palavras falsas. Quantos que têm título por aí de pastores, pregando o evangelho antibíblico, e o Senhor está triste com essa situação, porque não se prega mais o evangelho genuíno para a salvação, mas se prega barganha. Vem e seja rico, encontre um bom emprego, melhore seus negócios. Queridos, não é esse o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus é cruz. O evangelho de Jesus é cruz, é abnegação, é porta estreita. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho do Senhor. Então o profeta, irmãos, tomado pelo Senhor, deixa um conselho para o povo de Deus, como está registrado em Joel, no capítulo 2, versículo 13 e 14, quando ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Esse é o conselho que o profeta deixa para o povo, para que o povo rasgue o coração e não as vestes. Deus quer sinceridade no nosso meio. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Versículo 14: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Que conselho maravilhoso! Conselho de quem conhecia a Deus. O povo estava como ébrio, sem enxergar, perder o foco, a essência da santidade do Senhor. É o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Quantos estão vivendo um evangelho de oba-oba, um evangelho de facilidade, ensinando as ovelhas um caminho mais fácil? E o Senhor está triste com isso, porque não é essa a vontade do nosso Deus, da nossa vida.
A vontade do nosso Deus na nossa vida é que sejamos santos, diferentes do mundo. O Senhor então convoca o povo para uma reunião de concerto, como está registrado em Joel, do capítulo 2, versículo de 15 a 17, quando diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene e congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o portico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor convoca o povo para uma reunião de concerto. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, santificai a congregação. O foco de Deus com o seu povo aqui na terra sempre foi a santidade. A vontade de Deus em nossas vidas sempre foi sermos diferentes diante do mundo. Mas enquanto se aproxima o fim, nós temos observado a entrada da apostasia no arraial dos santos, desvirtuando o povo de Deus por caminhos tortuosos. E hoje nós temos visto evangelhos por aí que nos envergonha como servos de Deus, pregam um Deus que não é zeloso, um Deus que aceita erro, pecados e transgressão. Esse não é o Deus a qual eu sirvo. Esse não é o Deus das Escrituras Sagradas. Esse pode ser o seu Deus. Não sei se é o seu Deus, tomara que não seja o seu Deus também. Mas é o que estão pregando por aí. Evangelho sem renúncia, evangelho sem abnegação, evangelho sem cruz. E o Senhor está triste, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de caos no mundo. Quem sabe se Deus não está falando para a igreja? Quantos há poucos dias estavam aí querendo mandar em Deus, dizendo que decretava, que não aceitava: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Quem somos nós para dizer para o nosso Deus que não aceitamos alguma coisa? Nós somos servos. E muitos estão perdendo a essência de quem nós somos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Jesus. Ele é Senhor. Nós somos servos. Nós fomos chamados, salvos, resgatados e transformados para viver em novidade de vida e obedecermos a sua vontade. Não para sermos ensinados, nem tampouco para ensinar as ovelhas a barganhar com Deus. Deus não aceita barganha. Quem sabe que nesse momento Deus não está falando com você, Deus não está falando comigo. Deus está cobrando de nós a nossa inércia, a nossa falta de sinceridade e abnegação, renúncia na sua presença. Deus está exigindo de nós conserto nesses dias. Pode ter certeza. O Senhor está triste com a linha que muitos têm entrado, defendendo o erro. Está como o povo de Judá em Jerusalém naqueles dias, pelo simples fato de terem o templo de Deus levantado em Jerusalém,
diziam: templo de Deus, templo de Deus, templo de Deus é este. E o Senhor chamava a atenção do povo. Nós temos que nos agarrar com Deus, confiar e aceitar o evangelho genuíno do Senhor Jesus, que nos disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Você é ovelha do Senhor, desperta, procura enxergar o verdadeiro e genuíno evangelho do Senhor Jesus. O Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor quer que você saia do erro, do pecado e das transgressões e entenda que Ele é santo. E que Ele exige que aquele que o segue, que aquele que caminha ao seu lado, também viva em santidade. Porque ao contrário, você não vai ter condição de caminhar ao lado do Senhor. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Deus é santo. E para você andar com Deus, você tem que andar em santidade. Queridos, que essa palavra Deus possa colocar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, para então vivermos o evangelho genuíno, que realmente agrade o coração de Deus. Deixamos de crer em conversas falsas. A Bíblia está em nossas mãos para ser lida e estudada. Conheça o seu Deus. Saiba quem Ele é. Se você pesquisar a fundo, você vai ver que Ele é santo. Ele não comunga com erro, nem tampouco com pecado. E que Deus possa continuar te abençoando e abençoe a todo o povo de Deus na terra.